Olá pessoal, me chamo Emanuel Reis, sou seminarista da Diocese de Paulo Afonso e a pedido do Padre Pedro Júnior, meu professor e amigo, pediu para que pudesse fazer uma análise bíblica, um momento de estudo, de indicações para podermos melhor compreender a Palavra de Deus neste mês que nós da Igreja do Brasil dedicamos à leitura das Sagradas Escrituras. Em todo o tempo somos chamados a viver tendo este contato e proximidade com a Palavra de Deus. Mas esse mês é um mês especial. E assim vamos hoje analisar pequenas indicações para o Evangelho de Marcos, a sua introdução, o seu prólogo. Como bem nos lembrou o Padre Pedro Júnior, citando São Jerônimo, desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. E só se conhece, só se ama aquilo que se conhece. E para manter esta relação de amor com aquele que nos criou, vamos agora ouvir a sua palavra, retirada do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Iam até ele toda a região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E, logo ao subir da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito, como pomba, descer até ele, e uma voz veio dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Estas são as palavras de Deus que iremos agora um pouco refletir. Meu irmão e minha irmã, convido você que está nos assistindo a ter a sua Bíblia em mãos para poder acompanhar estas breves introduções. Não um estudo tão aprofundado, mas são introduções que nos ajudam a entender a palavra de Deus em seu contexto, o que ela quis dizer naquele tempo, naquele contexto em que o autor escreveu. Então, tenha o seu Evangelho em mãos para podermos juntos analisá-lo, apreciá-lo, estudá-lo. E agora, é importante observar alguns aspectos gerais. Primeiro, esta parte em que nós lemos, que vai do capítulo 1, que vai do versículo 1 ao 11, é considerado o prólogo do Evangelho de São Marcos. Por quê? Porque ele vai preparar, antecipar o anúncio do ministério de Jesus que se dará na Galileia. Então, João é aquele que vai dar início a este anúncio da Boa Nova. Então, este anúncio do Reino de Deus que está presente no meio de nós, como apresenta o versículo 15, que vai ser o mote da pregação de Jesus: cumpriu-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é o conteúdo da pregação de Jesus, a instauração do Reino de Deus. Mas este anúncio é preparado e concluído na perspectiva antiga, da antiga profecia por João.
E Jesus continua anunciando no seu ministério. Depois, nós precisamos perceber, como a igreja sempre percebeu neste decorrer dos séculos, o papel essencial da figura de João Batista, o último das vozes proféticas do Antigo Testamento, anunciador da chegada do Messias, o mais forte, como ele diz aqui no versículo 7. Aquele que vem para instaurar o reino de Deus. Como também este é o conteúdo da pregação da igreja nas primeiras comunidades, como nós podemos ver. Quem tiver aí a sua Bíblia pode conferir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22. Também os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 37. Temos aqui o primeiro versículo. Ele tem importância central para entendermos o Evangelho de João. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois disso, que é essencial e logo mais nós vamos ver, já aparece a figura de João. João é, mais uma vez dizendo, o anunciador do Messias, aquele que veio para apontar o caminho do Senhor e consertar as estradas da nossa vida e do nosso coração, para que o anúncio verdadeiro do reino de Deus possa em nós adentrar. João, cumprimento das promessas do Antigo Testamento, dos profetas, que apresentam sua pessoa e sua atividade. Aqui neste versículo nós vamos ver quem é João, em que linha ele está estabelecido. Depois, tudo isso, vendo João, nós não ficamos nele, porque João, ele é uma seta que aponta para alguém que é maior, como ele mesmo diz, maior do que ele, que é Jesus Cristo, que é o centro deste e de toda a obra evangélica. Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O momento decisivo desta preparação e início do Evangelho é o aparecimento e a manifestação de Jesus no Rio Jordão, onde Jesus é batizado por João. Então, esta primeira parte é a preparação a partir da pregação de João Batista. A segunda, os versículos 9 e 11, nós já vemos a cena do batismo de Jesus. Na cena batismal, Jesus é apresentado como o enviado definitivo de Deus para a humanidade, investido de plenos poderes por este mesmo Deus, o Pai, como a tradição cristã nos faz assim compreender, para o cumprimento verdadeiro da vontade do Pai. Esta é a missão de Jesus. E esta missão, a partir deste Evangelho, nós vemos que há uma confirmação divina. O céu se abre, o céu se abrindo, o Pai demonstra que o Filho veio para continuar o seu projeto de amor para cada um de nós. Então, tendo apresentado essa introdução, agora vamos analisar esta primeira parte. Então, eu vou dividir, para melhor entendermos esta perícope, em duas partes. A primeira vai falar sobre a pregação de João Batista. Então, João 1, do versículo 1 ao versículo 8, vai ser uma análise, que é esta pregação de João, e a segunda parte, que é o batismo de Jesus, será uma segunda parte, de 9 a 11. A pregação de João Batista. Então, aqui nós vemos que o autor inicia: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa frase é importantíssima para compreender todo o Evangelho de João. Aqui nós vemos alguns conceitos fundamentais para entendermos a sua teologia. Primeiro, a palavra princípio. Nós vemos aqui o que seria a tradução de duas palavras, uma hebraica e outra grega. A hebraica seria Bereshit e a grega seria o equivalente, que é arché. E as duas indicam a possível tradução realmente princípio, início, começo. Mas aqui não se quer falar de um começo do livro, não é um início da obra.
mas é um início qualitativo. É a mesma coisa que é apresentada no livro do Gênesis. Gênesis, a primeira palavra é também Bereshit. Então, aqui nós vemos o início não de uma obra, como eu já disse, mas o início de um acontecimento histórico, decisivo para todo o ser humano, para o gênero humano, que é a encarnação do Verbo de Deus. Deus que se faz homem e entra na história. E ao mesmo tempo, essa é a boa notícia. Este é o Evangelho, é o Angelion. O Angelion é um termo grego que significa alegre anúncio, boa nova, relacionada sempre à vitória, ao nascimento, à entronização dos reis na Grécia Antiga, na Grécia não, melhor dizendo. E ela vai fazer referência aqui ao acontecimento que enche a humanidade de esperança, que garante a possibilidade de um futuro diferente, um futuro melhor para todo o povo. É este o princípio da esperança. Jesus é a esperança para o povo, uma esperança nova. E é este o acontecimento salvífico que renova a esperança da comunidade cristã. O princípio do anúncio da salvação divina realizada em Jesus Cristo. Por meio da encarnação do Verbo, o Deus se irrompe na história do ser humano e possibilita que todo ser humano tenha acesso a ele. Desse modo, Marcos já vai apresentar aqui uma confissão de fé. Ele vai dizer: Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu, crente, dizendo Jesus Cristo, eu já digo que Jesus de Nazaré é Cristo. Christos, em grego, quer dizer o ungido, equivalente ao hebraico Messiá. É ele o esperado de Israel, Jesus Cristo. É Deus mesmo, vivo e presente no meio do povo. A princípio, este termo ele é utilizado para apresentar que Jesus Cristo é o ungido de Deus para salvar a humanidade. Ele vai utilizar esta expressão para relacioná-la lá com o final do Evangelho, com o momento da cruz, na qual o centurião romano vai dizer: na verdade, este homem era filho de Deus. Já é uma antecipação daquilo que vai ser apresentado no final. Apesar de Marcos fazer aquilo que alguns autores falam do segredo messiânico, Jesus parece que não deixa que sua identidade seja revelada para que ela seja conhecida somente lá no final, no evento da cruz. Mas aqui o autor já apresenta. E esta solene introdução apresenta a messianidade de Jesus, sendo confirmada posteriormente por duas teofanias, duas manifestações da presença de Deus. A primeira é a que veremos depois, o batismo, e a segunda é a transfiguração. João, ao aparecer em cena na narrativa, o autor vai apresentá-lo dentro daquilo que é a fala dos profetas anteriores a ele, principalmente respaldado no discurso do profeta Isaías, grande profeta para o povo de Israel. Provavelmente, este texto que temos aqui, no versículo 2 e também no versículo 3, é a fusão de dois textos, é influenciado por dois textos do Antigo Testamento. O primeiro deles seria Malaquias 3:1, na qual identifica João com o novo Elias, aquele que vai preparar definitivamente os caminhos do Senhor. E o segundo é relacionado com o deutero Isaías 40, versículo 3, na qual o profeta vai recolher alguns oráculos de consolação
para o povo de Israel. Oráculos de esperança, anunciando aqueles que estavam exilados, que foram tirados de Jerusalém e levados para a Babilônia, anunciando assim a possibilidade de retorno para Jerusalém. Esta é a consolação do povo, a libertação, a possibilidade de voltar para a sua terra. Uma das maiores expressões de libertação no Antigo Testamento, posteriormente ao exílio da Babilônia. João, recolhendo tudo isso que eu disse, João é o anunciador que prepara o caminho para o Senhor, que conduz este Senhor, que conduz à libertação definitiva. No nome de Jesus já está inserido a libertação. Deus que vem para libertar, salvar o seu povo. Com o anúncio feito por João Batista, então, todas as antigas palavras proféticas de esperança se tornam realidade num acontecimento, numa pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. No versículo 4, nós vemos que João, ele anuncia e proclama um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esse batismo que comporta uma mudança de vida, uma metanoia, e também a confissão de seus pecados e um reconhecimento enquanto pecador daquele que se decide aderir a este rito de purificação. Pronto. João provavelmente faz aquilo que seria um rito de purificação já presente em outras tribos do contexto ali de Israel. Ele agora não apresenta a concepção que nós temos de batismo enquanto inserção no mistério de Cristo para uma vida nova, a filiação divina. Ele apresenta um batismo moral de adequação da sua vida à lei, aquilo que é reto, a uma vida digna diante dos costumes. Sempre aliado a esta questão da metanoia, mudança de vida. É um gesto simbólico que vai expressar, não realizar ainda, o desejo de purificação e conversão de vida. Agora sim, interpretado em chave cristã, nós podemos perceber que a pregação de João no deserto, com ela, teve-se início o tempo da salvação trazido por Jesus. E aí nós podemos participar dele por meio do batismo. Todos são chamados a uma reorientação da existência, na certeza de que Deus vai mudar radicalmente, pode mudar radicalmente a vida daqueles que desejam optar pelo seu projeto de salvação. No versículo 7, nós podemos ver que João fala naquele que virá depois dele, depois de mim, ele usa. Vem aquele que é mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito. Então, qual é a característica daquele que vem depois de João? Ele tem a plenitude do Espírito Santo. João apresenta Jesus assim, com a imagem daquele que é mais forte, colocando em nossa consciência a ideia de que o Messias é aquele todo-poderoso, capaz de vencer o inimigo, o adversário, a serpente antiga, utilizando outros textos bíblicos, para libertar os oprimidos do seu pecado. E o Messias é Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus, se nós olharmos a partir de outro evangelho. Mas, nos atendo a João, João vai apresentar aquele que tem a plenitude do Espírito Santo e que dá um sentido verdadeiro de vida, uma vida a partir da comunhão com o Pai. No versículo 8, João vai dizer: eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Há aqui claramente uma oposição entre a função do profeta, aqui
expresso por João, e a função do Messias. O profeta batiza com água, símbolo de purificação e conversão moral. Mas o Messias batiza com o Espírito Santo de Deus, que comunica uma vida nova, segundo a vontade de Deus. Deus realiza assim a renovação no coração do homem, não só por meio de um rito externo de purificação, uma imersão na água, mas pela ação do Espírito Santo, que consegue atingir a profundidade daquilo que nós, seres humanos, somos, para poder assim comunicar uma vida nova, restaurando a perfeição original que nós havíamos perdido por meio do pecado dos nossos pais. Em Cristo, o pecado é superado e a humanidade agora é nova, caracterizada pelo dinamismo, por esta força do Espírito Santo de Deus infundida em nós por meio de Jesus Cristo. Então esta é uma possibilidade de leitura desta parte do Evangelho, que vai do versículo 1 ao versículo 11. Agora vamos observar um pouco a segunda parte, que é a parte do batismo de Jesus, que vai do 9, versículo 9, até o versículo 11. E aqui nós vemos que Jesus é apresentado como Jesus de Nazaré da Galileia. Então mostra aqui a origem histórico-social de Jesus. De onde é Jesus? Jesus é este Deus que se fez carne, se fez acontecimento histórico em Nazaré da Galileia. Posteriormente, nós vemos uma estrutura narrativa, uma história breve, na qual o seu núcleo é a experiência teofânica, a manifestação divina que acompanha o batismo de Jesus. Primeiro, os céus se abrem, desce o Espírito e ouve-se uma voz do céu. Claramente uma teofania, uma manifestação divina. O abrir dos céus faz alusão à tradição da investidura profética, na qual os céus se abrem para comunicar a experiência divina. Eu convido vocês a olharem os primeiros versículos do livro de Ezequiel. Nós vemos claramente esta expressão da investidura profética. Jesus é o profeta do Pai por excelência. Contudo, algo interessante que nós podemos notar a partir da leitura com a Bíblia de Jerusalém é que não se diz que o céu se abriu, mas e logo ao subir da água ele viu o céu se rasgando. Há uma clara diferença entre abrir e se rasgar. Aquilo que é aberto pode ser fechado, mas aquilo que é rasgado nunca pode voltar ao seu estado anterior. Para dizer que nós podemos compreender que a partir de Jesus de Nazaré, Deus vem ao nosso encontro e comunica, ele se revela, comunica o seu projeto de amor, mantém conosco os seus filhos um diálogo, e em Jesus este diálogo é plenamente estabelecido. Se antes os céus se abriam em momentos pontuais, agora com Jesus o céu se rasgou. Também no Evangelho nós vemos que a tenda do santuário se rasgou. Aqui para dizer que em Jesus Cristo há a união e a comunicação entre Deus, o divino absoluto, e a humanidade, sua criatura. Marcos também faz referência a Isaías 63, versículo 11, na qual se diz: onde está aquele que fez sair das águas o pastor de seu rebanho? Assim, Jesus é comparado a Moisés, que, sob o influxo, o dinamismo, a ação do Espírito Santo de Deus,
guiou o povo à libertação por meio das águas. Então nós vemos aqui uma identificação do batismo de Jesus com o Êxodo no Antigo Testamento. A comunidade cristã sempre fez essa associação. A passagem do Mar Vermelho, como a gente conhece, é também a passagem que o cristão faz por meio do batismo, que sai de uma vida antiga para uma vida nova. A comunidade vai assim dar um significado novo à luz de Cristo para o rito de purificação apresentado por João. Jesus não é um profeta como Moisés, como João, mas é o Filho único de Deus e muito amado por Ele, que veio para dar cumprimento à salvação de todos os homens. Jesus de Nazaré, Deus salva o seu povo. O batismo de Jesus é assim o início, o marco inicial para a missão de Jesus. Irá culminar com a sua morte na cruz, o último e majestoso gesto de sua missão. Então, para compreendermos a vida de Jesus nessa unicidade, nós temos que ver do batismo à glorificação na cruz, a entrega na cruz. Se ele inaugura o seu ministério, inserindo-se no lugar dos pecadores, nós vemos aqui que Jesus entra na fila dos pecadores, naqueles que confessam os seus pecados, é para dizer que na cruz, no evento salvífico da cruz, Deus em Jesus Cristo vai tomar sobre si o peso dos nossos pecados. De modo que o significado verdadeiro do batismo é desvelado na cruz. A aceitação da morte pelos pecados da humanidade e juntamente com esta designação que o profeta dá de filho bem-amado, já é um chamado a que compreendamos esta dimensão, que este Deus da cruz é aquele que se fez pecador por cada um de nós. Deus o fez pecado por cada um de nós, e ele é tão bem amado por Deus que Deus mesmo o ressuscita. Deus Pai ressuscita o seu Filho Jesus Cristo. Como servo apresentado por Isaías, em Isaías 42, versículo 1, Jesus é aquele que faz o percurso dos pecadores entrando na fila, solidário com a condição humana pecadora. Jesus é apresentado em todo este momento em estreita união com Deus, sendo este o Filho amado. E também nós somos realmente estes filhos bem-amados de Deus em Jesus Cristo. Assim, pelo batismo de Jesus, na qual nós vemos o papel importante de João, já na perícope anterior, nós vemos que aí a inauguração de sua missão, da missão daquele que veio para salvar a humanidade, que o faz sob a ação, o impulso do Espírito Santo. Posteriormente, a narrativa vai iniciar a tentação de Jesus no deserto, mas neste primeiro momento nós analisamos desta parte. Então, que tenha ficado para nós isso. Jesus é aquele que veio para salvar a humanidade. E o ministério de Jesus, este ministério salvífico, é preparado por João, o último dos profetas. E nós, por meio da igreja, somos continuadores da missão de Jesus. Nós presentificamos o ministério de Jesus que veio para salvar a todos no mundo. Então, que nós possamos fazer este momento de oração, observando esta relação que todo cristão é chamado a ser. Como diz Padre Pedro Júnior, estrada fazendo, somos todos cristãos, seguidores do Mestre, chamados a dar testemunho daquele que veio para nos salvar. Agradeço então ao Padre Pedro Júnior e a todos aqueles da paróquia Senhor do Bonfim
que estão fazendo essa experiência conosco, comigo, com a irmã, de fazer a leitura da Palavra de Deus, observando esses aspectos centrais. Então, somos estudantes de teologia, e isso nos ajuda também a mergulhar mais profundamente na Palavra de Deus. É claro que ainda estamos aprendendo também, né? Para poder um dia servir, se Deus assim quiser, ao povo de Deus. Mas que possamos juntos fazer esta bela experiência de estar com Cristo por meio de sua Palavra. Ele que era a palavra que é a palavra criadora de Deus, mas que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Que Deus nos abençoe, muito obrigado, que façamos uma boa experiência.